agora a reflexão bíblica com Frei Jacir de Freitas. Olá, que bom ter você conosco aqui, como em todas as quintas-feiras, nesse final de manhã. Fazemos uma pausa para uma reflexão bíblica comigo, Frei Jacir de Freitas. Hoje, como estamos no mês de julho, dia 22, é feita a memória de Maria Madalena, quero dedicar esse nosso segundo programa deste mês a esta figura tão importante e controversa na história da tradição cristã. Seria Maria Madalena uma prostituta? Não. Por quê? O que a Bíblia fala de Maria Madalena? O que a Bíblia apócrifa fala de Maria Madalena? Teremos oportunidade nos próximos programas, inclusive, de conhecer um evangelho chamado Evangelho de Maria Madalena, que está na Bíblia apócrifa, página 325. Se você ainda não adquiriu a Bíblia apócrifa, vá no Google, digite Bíblia apócrifa Frei Jacir, e você terá a oportunidade de adquirir esse precioso livro que traduz 67 evangelhos que ficaram de fora da Bíblia canônica. Você vai entender o porquê. Bom, hoje então quero retomar a reflexão falando de Maria Madalena a partir da Bíblia canônica, isto é, dos evangelhos e de Atos. Na vez passada fizemos uma introdução e eu identifiquei que Maria Madalena é apóstola de Jesus. Hoje quero retomar um ponto importante. Maria Madalena, segundo essa tradição canônica, é a mulher possessa de 7 demônios. O que significa isso? Bom, apenas dos escritores do Evangelho, não deixou de acrescentar ao nome de Maria Madalena, assim, de quem havia Jesus expulsado 7 demônios. De quem havia Jesus expulsado 7 demônios. Você encontra isso em Marcos 16:9, João 16:9 e Lucas 8:2. Isso mostra que ela era conhecida por causa desse episódio de possessão e que se tornara discípulo, apóstolo do Mestre por causa desse ato. Mas qual o significado desse fato na vida de Maria Madalena? Por que 7 demônios? Primeiramente, eu diria, demônio é um termo oriundo da cultura grega, a qual acreditava ser um espírito de um falecido que tinha poderes sobrenaturais ou até mesmo ser um intermediário entre a divindade e o ser humano. Portanto, não confunda demônio com capeta. Capeta é o imaginário da Idade Média que a Igreja criou para fortalecer a imagem do inferno e dizer que ali ele estava. O demônio existe e é essa força do mal, ou um espírito que nos leva a estar mal. O povo judeu acreditava, a partir dessa cultura, que se uma pessoa estava doente, ela estava possuída de um demônio. Então, quando Jesus cura, é o mesmo que dizer, ele expulsa o demônio do corpo da pessoa. No Segundo Testamento, como no caso de Madalena, o demônio aparece associado a espírito imundo e maligno, isto é, um mau espírito. Aderir ao chamado de Jesus, então, significava livrar-se do demônio. Cristo vence o demônio. De Madalena, Jesus expulsa 7 demônios, isto é, um número perfeito de opositores do reino. Cristo venceu a todos os demônios, todas as forças do mal que nos impedem de estar com Deus. E é isso que ocorre com Madalena. Depois, ela está preparada para o apostolado. E como diz a tradição, Madalena nunca mais vai deixar Jesus. Será fiel a ele até a morte. Portanto, a ligação, por outro lado, eu diria, a ligação do fato de expulsar demônio com a questão moral e associada à interpretação equivocada de Lucas 7:36 a 50 do Papa Gregório Magno, em 596, na Catedral de Milão, interpretando esse texto dessa mulher prostituta que unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos, culminou na afirmativa: Madalena era uma prostituta que foi curada desse mal
por Jesus. Papa Gregório Magno incentivava os homens a sair da vida de pecado, de prostituição e aderir ao cristianismo. Por isso, portanto, teve essa infeliz ideia de interpretar no texto de Lucas, que nem fala de quem era essa mulher, só diz uma prostituta, e dizer que ela era Maria Madalena. Demônio, então, portanto, aqui não tem conotação moral, sexual. Mas nós teríamos outra explicação para expulsar os 7 demônios? Sim, temos. O Evangelho de Maria Madalena conta que a alma de Madalena venceu todas as forças do mal, simbolizado em 7 demônios, ou como chama o texto, de climas. Então, venceu todas as forças do mal. Isso está lá no Evangelho, mas adianta, eu quero lê-lo com você, ou você poderá lê-lo também na Bíblia Apócrifa. Então, além de apóstola, não era prostituta, né? Além de apóstola, ela era mulher que possessa de 7 demônios. Um terceiro texto da Bíblia canônica fala de Maria Madalena, uma terceira classificação, diz que ela sustenta financeiramente a Jesus. Assim como Joana, Susana e outras mulheres que tinham sido curadas por Jesus, tirados seus demônios, sua força do mal, Madalena convoca seus bens, colocava então seus bens a serviço do ministério de Jesus, como afirma Lucas 8:2, como retribuição à cura que ele havia realizado em sua pessoa. Quarto ponto, a mulher sem laços familiares. Se as outras mulheres que aparecem no Segundo Testamento são sempre associadas a seu marido, filho ou casa, por exemplo, de Maria se diz que é a mãe de Jesus. Outra Maria se diz mulher de Cleofas. Maria aparece nos textos sem esse parentesco. Ela vem unida ao nome de Jesus por ter livrado dos 7 demônios. Jesus é o único homem que define a pessoa de Maria Madalena. Isso é muito bonito. Não diz quem é o marido nem quem é o filho, mas ela, tal qual Jesus tinha expulsado os 7 demônios, as 7 forças do mal. Então ela é uma mulher que aparece sem laços familiares, ainda que a tradição, como eu disse no primeiro programa, que ela estaria associada a um tal de pater, um soldado e assim por diante. Quinto ponto da Bíblia Apócrifa sobre Maria: ela é a mulher que testemunha a morte e o enterro de Jesus. Quando Jesus morre, Madalena está aos pés da cruz. Quando José de Arimateia providenciou o sepultamento de Jesus, Madalena, juntamente com Maria, mãe de Tiago, acompanharam o desenrolar dos fatos. Sentada perto do túmulo, ela observou o corpo ser colocado sobre a pedra sepulcral. Então, o amor de Maria Madalena por Jesus foi muito grande. Ela não acreditava que o seu amado, aquela pessoa que ela gostava muito, tivesse sido assassinado pelo Império Romano, a mando das autoridades judaicas. O amor ao mestre a levou a permanecer firme até o último momento. Ela não fugiu como fez Pedro. É verdade que o testemunho da mulher de nada valia naquela então. A palavra de Pedro, confirmando a sua intimidade com Jesus, poderia lhe causar a morte. Madalena, mulher e amada, sabia que seu amado não podia morrer. Ela quis tê-lo para sempre, mas tudo parecia ser uma luta em vão. Um sepulcro esperava por Jesus. O seu adeus seria eterno, mas Jesus ressuscitaria e a escolheria para levar a mensagem aos outros homens, que fugiram apavorados. Então, Madalena, mulher que testemunha a morte e a ressurreição de Jesus. Outro importante, Maria Madalena é discípula amada de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, 3 mulheres, 3 Marias estavam lá contemplando a trágica cena. Maria, sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Madalena. Jesus vê o discípulo amado e lhe oferece a sua mãe como mãe. Um deveria cuidar da vida do outro. Entre os estudiosos, discute-se sobre o número exato de pessoas que estavam ao pé da cruz. Esther de Boer, por exemplo, aventa a hipótese que aos pés da cruz estavam somente Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Ela diz que nesse caso, Maria Madalena seria a irmã, isto é, a prima ou cunhada da mãe de Jesus,
E esta, pela primeira vez, não seria mais mencionada apenas como mãe de, mas também como Maria de Cleofas. Esther de Boer avança ainda mais quando diz que Maria Madalena talvez poderia ser o discípulo amado. Jesus estaria dando a Maria, sua mãe, um novo filho, a saber, então, Maria Madalena. O termo filho, de acordo com essa estudiosa, não necessita significar a rigor um homem. Acontece mais vezes que um termo gramaticalmente masculino possa indicar também uma mulher. Na tradição, é João que é geralmente chamado de discípulo amado. A nova interpretação é provocante. Significaria que o discípulo amado, Maria Madalena, após a morte de Jesus, recebesse a mãe dele em sua casa. João 19, 27. Com isso, dois polos opostos. Maria, a mãe de Jesus, e Madalena seriam unidas, e assim a origem e a vocação de Jesus foram colocados ao lado. Maria, a pura, e Madalena, a pecadora, se unem. E aí eu confesso para vocês que é interessante. Certa vez, quando eu estava escrevendo, um texto sobre Maria Madalena, acabei de desligar o computador e fui assistir aquele filme, se vocês conhecem, Lisbela e o Prisioneiro. Muito interessante. Lisbela e o Prisioneiro. Fez muito sucesso no Brasil. Era uma cena na qual o ator principal procura organizar o povo da cidadezinha para um teatro sobre a paixão de Jesus. Apresenta-lhe uma bela mulher propondo ser Maria, a mãe de Jesus. Jogando-a em seus braços, o ator principal diz, que é Selton Mello: Maria não, ela é muito pura. Você está mais para Madalena, você pode pecar. Interessante, esse exemplo mostra como em nossas vidas é perpetuado a imagem de Maria Madalena prostituta. Então, voltando ao tema do discípulo amado, é plausível a explicação de que Madalena era discípula amada, mas com isso não passaria no crivo da ortodoxia. Por ser mulher, o adjetivo amado foi colocado, anexado ao nome de João. Note-se que Madalena, na sequência dos fatos, não perde tempo para ir ao túmulo, e João desaparece da cena. Em um escrito apócrifo, quem vai, em um dos evangelhos apócrifos, quem vai ao túmulo é Maria, a mãe de Jesus. Então, ela pergunta, ela diz, Jesus, ressuscitaste meu filho? Então, feliz ressurreição. O que parece mais lógico, aí também está o amor, só que de mãe. Bom, ficamos por aqui com essas outras atribuições à figura de Maria. Na próxima vez, vamos continuar com esses textos referentes a Maria Madalena na Bíblia canônica. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim o permitir. Um abraço, fique com Deus. Você acabou de ouvir a reflexão bíblica com Frei Jaci de Freitas.